E aí, galera, boa noite. Cara, tô uma felicidade de poder estar compartilhando esse momento com vocês. Vou dar mais 5 minutinhos aí para a gente aguardar mais gente se conectar nessa live, né? Mas tá nascendo aí o Papo de Automação, né? Então, vai ser um canal aí onde a gente vai trazer muita informação relevante do varejo, né? A gente vai falar muito sobre PDV, sobre ERP, sobre processos, né? Enfim, é um universo de informações que nos rodeia aí, né? Quem está no setor sabe o quanto o setor supermercadista e o varejo demandam de ferramentas e de parceiros estratégicos para mover esse negócio, né? E em cima disso é um mundo de opções, né? São sistemas, são parceiros de diversos tipos, empresa de contabilidade, TI, enfim, vai ter muita informação aqui. Então, vou começar agradecendo, né, a todos que 8 horas da noite deve estar todo mundo cansado já aí, né? Mas vamos dar esse respiro que a gente vai ter um papo legal, muito legal aqui. E eu vou estar aqui apresentando dois amigos, né? Eu digo que são amigos porque a gente está na rua sempre, a gente é parceiros de longa data e vamos fazer essa estreia, né? Então, primeiramente, é um prazer ter o Ricardo Orihuela, para a gente aqui é o Ricardinho, né? Carinhosamente chama ele de Ricardinho. Ele é coordenador de projetos do projeto PDV da Intersolid. É sócio lá do grupo e é responsável pela parte de PDV. Apresentando esse cara, e assim, Ricardo, eu me lembro o dia que eu estava na tua empresa, você colocou, falou, cara, esse é meu projeto, olha aqui, está nascendo o filho dele, né? E hoje se tornou uma realidade. Posso dizer de carteirinha, porque a gente enfrentou os desafios juntos, né, Ricardo? Então, implantando produto, o crescimento que esse produto teve foi surpreendente. Hoje a gente tem a tranquilidade e a segurança, e a gente fala de boca cheia aqui, cara, a gente tem um PDV fera, né? Então, não temos insegurança e não devemos nada para ninguém mais, Carlos, né? O nosso amigo Guilherme Galelon, né? Ele tem aí 20 anos de experiência na área societária, tributária e contábil. É sócio-diretor da Fiscontar e Contabilidade. Também é um prazer ter você aqui, amigo, tá? É, Poxa, a gente se cruza pela rua, estamos aí, temos clientes em comum, no desafio de atender bem, né? Acho que essa é a grande missão. Só para concluir aí toda essa apresentação e reforçar sobre o papo de automação, que é o foco aqui da estreia dessa missão que eu acho que eu comecei, é saber que esse canal foi feito unicamente para aproximar o canal, né, dos nossos clientes. Então, a gente tem vontade de passar em todo mundo, tomar um café, escutar problema, né, reclamações aí pertinentes e melhorias. Não é possível. E a tecnologia me deu oportunidade de aproximar. Então, assim, esse canal não vai ter só esse papo, não vai parar por aqui. A gente vai seguir conversando, a gente vai seguir evoluindo. Então, vai vir muita novidade por aí. Conto com vocês, né? E espero que cada dia mais esse canal cresça, se fortaleça e todo mundo se beneficie com informação, tá? Dito isso, vamos ao que interessa, né? O tema hoje é super especial, tá bombando.
Poxa, todo dia é uma pergunta, reforma tributária, né? E aí, seu Guilherme, eu te convidei com a missão de desmistificar isso para a gente, né? Lógico que, poxa, coitado do Guilherme, que o assunto é muito amplo, mas a gente vai fazer um overview, né? De que a gente possa ser objetivo. Hoje a nossa missão foi falar, vamos ser objetivo na prática, onde vai doer isso para o mercadista, né? Então, eu te passo a palavra, meu amigo. Obrigado, Moreto, né? Em primeiro momento, agradecer por essa oportunidade. Como você falou, é algo voltado para os clientes, né, dos sólidos, enfim, e a gente está trabalhando junto já faz alguns bons anos, então realmente agradecer, né? E a ideia é que a gente possa cooperar num tema tão relevante, né? E que a gente tem visto nas nossas caminhadas e até mesmo nos nossos clientes, que o pessoal anda um pouco meio cético com essa questão da reforma tributária. Vai andar mesmo? Não vai? O que nós temos, na verdade, é um pouco até de incredulidade em relação à aplicação prática da reforma tributária. E o que a gente vem dizer nesse momento é que, né, já temos toda a legislação, a base legal constituída, né, sobre a questão da implementação da reforma tributária, e o que a gente tem falado com os nossos clientes é que realmente é uma nova era do sistema fiscal tributário, né? O Moreto me apresentou como, né, experiência de mais de 20 anos nessa caminhada fiscal, mas nesse momento que a gente tem falado para os nossos colegas também contadores é a necessidade, né, de um novo aprendizado, né? A gente tem caminhado com as dores dos nossos clientes e, né, com o pessoal do sistema, e realmente os prazos estão bem curtos, né? E nesse momento a gente estava falando sobre isso hoje à tarde. Nós estamos aí para entrar em outubro, nós estamos há 3 meses, né, de uma obrigatoriedade de informações que necessariamente devem ser colocadas, né, nos documentos fiscais, e se não houver esta colocação de uma forma adequada, nós teremos problemas, como rejeições, né? Ou seja, os documentos fiscais não serão transmitidos, o faturamento será paralisado. Então, assim, a necessidade de nós realmente, né, trazermos esse compromisso, né, junto com o pessoal da LGC, do Sólidos, para a gente avançar nessa questão da explanação da reforma tributária, né? Como o Moreto bem colocou, o assunto é amplo, né? Falando um pouquinho sobre a questão, nós temos o marco legal da reforma tributária, ela se ampara na emenda constitucional 132 de 2023, e onde nós temos a regulamentação, toda a normatização através da lei complementar 214 de 2025. Então, como eu disse, a legislação já está montada. Já existe de fato, né, o princípio da legalidade, onde os contribuintes começam a ter que se adaptar nessa questão prática e objetiva, como nós estamos falando aqui. E como o Moreto bem colocou, nós estamos tratando de uma lei complementar com mais de 500 artigos. Então, assim, quando eu disse que é um desafio e uma nova era da questão fiscal tributária, é esse desafio que os contadores, junto com, né, o pessoal do sistema e até mesmo com os empresários, de enfrentar esta novidade, que já não é tão mais novidade, mas um desafio que nós precisamos. Nós temos um tempo, sim, nós vamos falar sobre isso, o cronograma é estabelecido até para que, né, as empresas possam se adequar, enfim, se regularizarem diante dessa situação, mas o ponto principal é isso, já existe a regulamentação, já temos, na verdade, essa lei complementar, ela foi, né, publicada, editada em janeiro de 2025, né? Como a gente costuma falar, né, os brasileiros costumam deixar as coisas para a última hora, e nós estamos aí realmente na iminência de uma virada muito grande. Bom, a reforma tributária, acho que é importante a gente começar a falar que a reforma tributária ela tem alguns faseamentos, o pessoal tem falado, né? A princípio nós estamos falando de 3, o projeto inicial são 3 fases, que é a reforma sobre o consumo, nós teremos a fase da reforma sobre a renda e sobre o patrimônio, e nós também teremos a reforma sobre a previdência, sobre os impostos relacionados com a previdência social. Nesse primeiro momento, a Lei Complementar 214 de 2025, ela veio tratar especificamente de uma reforma sobre o consumo, que nós temos chamado, que é justamente, né, ela trouxe uma novidade, ou vai trazer a inovação de tributos que irão substituir os impostos que, né, são efetivamente gerados no consumo, aquilo que nós chamamos de tributos indiretos. Então, o foco principal é isso. Nessa primeira etapa da reforma, a Lei Complementar 214, ela vem regulamentar essa primeira etapa, né, a substituição
né, de 5 tributos por 3 tributos. Nós vamos discorrer sobre eles daqui a pouco. Então, o foco principal realmente é nessa modernização dos tributos, uma facilidade, né, ou talvez, né, uma medida que nós vamos escalonando e crescendo, né, as empresas vão apresentando esse crescimento dentro do cronograma, elas vão entendendo que a reforma tributária, e essa é uma opinião particular, ela vem para colaborar sim. Né, a ideia inicial que nós temos ouvido falar talvez não seja a realidade, a ideia não é de uma redução de carga tributária de fato, mas sim de uma simplificação, né, de uma dificuldade tributária que nós temos muito grande no nosso país. Aqueles que lidam diariamente com essas informações tributárias percebem o desafio, o custo operacional que representa trazer toda essa conformidade, né? Então a reforma tributária ela vem trabalhar justamente nesse contexto. O foco é uma modernização tributária através de uma simplificação, né, tributária que nós estamos falando. E quando a gente fala com essa questão de simplificação, obviamente nós precisamos trabalhar também no conceito de transparência tributária, né? Muitas vezes a gente escuta falar que a questão tributária do Brasil é muito complexa, nós não sabemos de fato o quanto de tributo está envolvido em cada operação, em cada produto que nós consumimos, e nessa reforma tributária nós vamos ter realmente esse conceito muito claro. Então a reforma ela se aproxima muito, né, e o que os estudiosos, aqueles que representam, né, a União e até mesmo os estados e os municípios, eles têm trazido realmente uma aproximação dos países, né, que a gente diz de primeiro mundo, né, que trazem realmente uma representação muito clara da tributação. O que é isso? É você saber de fato o preço do produto e você saber de fato quanto que representa a carga tributária sobre essa questão. Então, dentro desse contexto, né, nós temos essa formação, né, que vai vir através da reforma tributária. Aquilo que nós Guilherme, deixa eu só interromper. À vontade, Moreto. Quando você fala essa simplificação, assim, para ser mais claro, hoje quando sair o cupom fiscal, já vai ter o valor total ali do cupom, e já vai ter ali o valor do imposto que o consumidor vai pagar, né? O que representa aquilo, né? Sim, exatamente. Hoje a gente tem um pouco dessa figura, né? O pessoal que está ambientado na área fiscal tem além da transparência. O que é isso? A gente tem, né, uma estimativa média dos tributos federais, estaduais, enfim, para a prestação de serviço, a questão, né, municipal, que é feita pelo Instituto Brasileiro de Tributação, e tem essa informação, mas é uma média, é uma estimativa, não é de fato aquilo que nós estamos, né, pagando em relação ao consumo que nós estamos efetivando ali. Então é como, tipo, nos Estados Unidos lá, vou comprar alguma coisa, até pela internet que a gente compra, a gente vê lá o tax, né? Sim. É mais ou menos exatamente essa é a ideia, né? E o pessoal que trabalhou a priori nessa questão da composição da reforma, a ideia é justamente essa. Hoje você vai nos Estados Unidos, você vê até em filmes isso, né? Quanto que custa? $10 mais tanto de tributo. Então a ideia é justamente essa, nós teremos essa referência muito clara, né, a partir da implementação da reforma tributária, desses tributos representativos do consumo, quanto que é a carga tributária nesse contexto, né? E falando um pouquinho também sobre esse panorama, né, a ideia inicial é dar um panorama, como o Moreto bem falou, nós temos, como eu falei também, mais de 500 artigos, uma série de especificações e, enfim, um contexto amplo que, né, os colegas contadores, toda a representação da classe dos profissionais precisam se atualizar, né? A gente tem falado muito sobre isso e a gente comentou muito sobre isso também hoje um pouco mais cedo, sobre a necessidade do contador viver essa realidade das empresas, né? Deixar de ser talvez aquele profissional distante, que outrora era uma questão muito mais burocrática, de cumprimento de obrigações burocráticas, e se aproximar como um verdadeiro consultor, né, de negócios e trazer essa representatividade no dia a dia das empresas, né? Ainda a gente está falando de um segmento que é ainda mais concorrido, né? O segmento de varejo, supermercadista, onde as margens são extremamente espremidas, enfim, qualquer desperdício com a questão tributária, você vê a sua margem realmente aí se esvaindo. Isso daí a gente encontra na rua, assim, a cada lugar é diferente, mas a gente percebe que quando a empresa tem uma estrutura fiscal, contábil bem alinhada, né, a gente percebe que até o sistema flui direito, tudo fecha conforme o script, né? Sim. E em alguns lugares a gente ainda encontra aquele profissional que prefere fazer essa escrituração, levar para dentro do escritório, né? Não aqui duvidando de nada, mas dentro dessa complexidade aí, se já era difícil, né?
eu vou abusar em dizer que era impossível, né? Dentro de um cenário de supermercado, trazer a contabilidade fora do RP. Eu ainda tenho essa dificuldade de entender. E agora, com tudo isso a mais aí que vai fechando o cerco, né? Exatamente, né? O que a gente tem falado muito com os nossos clientes, a necessidade da adequação sistêmica, né? E dessa proximidade do profissional contábil com o profissional do sistema e envolver os departamentos, né, que compõem toda a questão do supermercado, sobretudo o departamento de compras, né, que tem essa relação muito próxima com essa questão refinada do tributo. A gente sabe, hoje a briga é por centavos, né, no segmento supermercadista, e realmente a briga é por centavos, porque no giro você acaba trazendo esse montante da realização da margem. E é o que você está falando, Moreto. Infelizmente a gente também roda e a gente vê inúmeros casos, empresas, né, grandes, empresas que já estão apurando, né, dentro ou fora do Simples Nacional, lucro real, enfim, que é o regime tributário mais atrativo ou mais conveniente para os supermercados. E muitas vezes você vê os contadores pegando toda essa massa de dados e trabalhando, né, no escritório, fora daquilo que seria o ideal, que é o ambiente, de fato, onde o negócio está sendo realizado. Eu acho que é muito importante também, até é oportuno falar sobre isso, como eu disse, a reforma, ela é uma reforma sobre o consumo. Nós estamos tratando sobre tributos efetivamente sobre o consumo. Nós não estamos tratando nesse momento da reforma tributária sobre o regime em tese que está sendo escolhido. Então, a questão do lucro real, a questão do lucro presumido e a questão do Simples Nacional, que são regimes tributários em tese, né, de apuração, além da questão do consumo, ela permanece. Nós estamos tratando sobre PIS, COFINS, sobre ICMS, ISS e sobre a questão do IPI, que nós vamos avançar na questão do segundo slide, se você quiser conduzir para a gente. Então, dentro desse contexto e de uma forma muito prática, né, a ideia realmente é nós trazermos essa ilustração e o pessoal entender o que é essa primeira etapa da reforma tributária sobre o consumo introduzida pela Lei Complementar 214 de 2025. Então, na verdade, é a substituição de fato, né, de tributos de competência estadual e municipal, que é a relação do ICMS e do ISS, e a substituição de tributos de competência federal, que é o PIS e COFINS, por novos tributos que foram instituídos por essa Lei Complementar 214 de 2025. Como vocês podem observar aí nesse gráfico de uma forma muito objetiva, então, na verdade, o ICMS e o ISS, que são de competências estadual e municipal, respectivamente, eles vão ser substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o PIS e a COFINS, ou as contribuições para o PIS e para a COFINS, serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o que nós temos ouvido falar, a CBS. Então, a junção desse IBS e dessa CBS é o que vai formar aquilo que, né, nós também escutamos, essas expressões precisam começar a ser absorvidas, porque vão ser muito faladas, que é o nosso IVA dual. O que é isso? É o Imposto sobre o Valor Adicionado. Então, a ideia realmente é trazer essa nova tributação somente sobre aquilo que é adicionado em relação às compras, ao processo produtivo. Nós temos uma verdadeira revolução em relação a isso, algo um pouquinho mais técnico, mas é importante nós termos esse contexto. E também nós temos a figura, né, da criação do imposto seletivo. O pessoal tem falado aí, né, a grosso modo, o imposto do pecado, ele vai ter a sua incidência de produtos, né, que via de regra são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, armas, enfim. Na verdade, a ideia do fisco é para desestimular de fato esse consumo, né, enfim, através de uma tributação um pouquinho mais elevada. E também é importante dizer que, né, nós vamos ter uma alteração sobre o IPI, né, algo que nós vemos, né, o pessoal, setor de compra vê muito isso na amplitude de compra de fábricas. O IPI também, ele não será extinto na sua totalidade, mas haverá um novo cenário para ele. O que é isso? Ele será reduzido em alíquota zero em quase que a sua totalidade, permanecendo a sua tributação somente sobre empresas ou indústrias que produzem os mesmos itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Então a ideia é manter aquele estímulo que nós já temos na Zona Franca de Manaus, né, e trazer esse benefício aí de uma alíquota zero para aquelas empresas que estão fora. Então esse é um novo cenário. A reforma tributária sobre o consumo é a substituição de 5 tributos, ICMS de competência estadual, ISS de competência municipal pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o PIS e a COFINS pela CBS de competência federal
E o imposto seletivo é um novo figurante, uma nova figura que se aproxima desse cenário aí. Então toda a reforma tributária nessa questão de consumo, ela está amparada sobre esse novo cenário de tributação que nós estamos vendo. E quando começa? Esse é um ponto bastante importante, né? A lei complementar ela vai estabelecer o início a partir de 1º de janeiro de 2026. Né? E dentro desse processo, nós temos um cronograma bem estabelecido. Como nós falamos, nós temos impostos aqui de competência estadual, municipal, que é o IBS, né? E nós temos impostos de competência federal. Então, na verdade, as categorias ou os órgãos que representam os estados, municípios e a confederação chegaram a um consenso e, de fato, nós estamos vivendo, como eu disse no começo, uma revolução na era fiscal que é necessário um prazo, um cronograma de implantação. Tá, mas pro supermercadista que está ali em janeiro, para fazer a apuração de imposto dele, ele não vai ainda levar em consideração esses novos impostos. Só vão estar destacados, porém, ainda a apuração dele vai ser da maneira atual. Você pode colocar o slide 3, por favor? É importante essa sua colocação, viu, Moreto? Como eu disse, na verdade, existe uma separação, né? Como eu disse, o IBS representando o ICMS e o ISS e a CBS representando o PIS e a COFINS, mas os contribuintes, né, regulares, eles vão apurar os dois tributos de uma forma consolidada, não existe uma separação, não. A hora eu apuro o CBS como eu apurava PIS/COFINS, a hora eu vou apurar ICMS, a hora eu vou apurar ISS, não existe. Então, assim, a reforma tributária ela vem para trazer essa simplificação e estabelecer esse imposto de valor adicionado de forma dupla. Então, assim, o contribuinte ele vai ser contribuinte tanto do IBS quanto da CBS. Não importa se ele é uma fábrica, se ele é um comércio, se ele é um prestador de serviço. Existe a sua forma de aplicação plena. E dentro dessa configuração é que, né, a gente tem falado, a partir de 1º de janeiro de 2026, nós temos a primeira etapa a ser cumprida. Como vocês podem observar ali no cronograma da reforma, a partir de 1º de janeiro de 2026, nós temos essa obrigatoriedade, de fato, né, não só do destaque, mas da informação dos campos relacionados, né, aquilo que nós chamamos de tags dos arquivos XML, relacionados às alíquotas testes de CBS e de IBS, que nesse primeiro momento, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, de fato ainda será em ambiente, né, não em ambiente, mas alíquota de teste. O que significa isso? Nós temos, a partir de 1º de janeiro, o fato gerador estabelecido. E o fisco está trazendo a seguinte colocação no texto legal. Isso é muito importante para os colegas e para os empresários. Que a dispensa do recolhimento, então o fato gerador está bem estabelecido, mas a dispensa do recolhimento ele passa obrigatoriamente pelo cumprimento de algumas obrigações acessórias. E aqui é um ponto de extrema importância para todos aqueles que estão nos ouvindo, porque entra nesse campo a figura do documento fiscal. A figura do documento fiscal ele assume realmente esse protagonismo em toda a relação contribuinte-fisco. É através do documento fiscal, né, o que a gente chama de DFIs, que vai existir essa relação, essa informação contribuinte-fisco. Então, ao longo de 2026, nós já temos, né, normas técnicas estabelecendo que a partir de 5 de janeiro de 2026, os documentos fiscais relacionados, nós estamos falando de varejo, então nós vamos tratar basicamente da NFE modelo 55 e da NFC modelo 65. A partir de 5 de janeiro de 2026, guardem bem essa data. Se não houver o preenchimento com essas alíquotas, né, em ambiente de teste ainda, preenchida corretamente, e as outras informações que são necessárias, não haverá a transmissão, ou a autorização do documento fiscal. Então haverá um impeditivo dessa transmissão. Aqui, como um bom brasileiro, você acha que isso vai prorrogar, como já aconteceu com outras obrigações aí? A gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? O pessoal tem falado que o tempo está curto, mas na verdade o tempo não está curto, né? Como eu disse, essa é uma legislação que começou lá em janeiro e ao longo de 2025 nós temos diversas normas técnicas sendo estabelecidas e informadas ao contribuinte. Até o presente momento, Moreto, nós não temos nenhuma informação de fato, e aliás, toda a classe, a categoria contábil, os profissionais estão se preparando para essa implantação plena, né, e a vigência plena a partir dessa data de 5 de janeiro de 2026. Tanto é como eu te disse, né, no ambiente, né, da questão da nota fiscal eletrônica, dos documentos fiscais eletrônicos, já tem as notas técnicas, os informativos técnicos
indicando e informando essa necessidade plena das informações. Então, em 2026, né, isso é importante a gente ter isso em mente. Nós já temos, de fato, conforme a legislação estabelecida, o fato gerador ou a questão em vigência da reforma IBS-CBS, sempre no casalzinho, no conjunto, o imposto dual, sendo obrigatória a informação. E a dispensa do recolhimento vai passar pelo contribuinte cumprir as suas obrigações acessórias. Isso é muito importante, na norma técnica consta isso, que a obrigação acessória é o cumprimento real e assertivo dessas informações dentro do documento fiscal que está sendo informado. Nesse caso, a NFE modelo 55 e a NFCE modelo 65. Então, assim, olhando para esses cenários, se a gente tem 3 meses, né? Qual que é a sua recomendação? O que já a gente pode, de fato, e o empresário pode ir se preparando para essas mudanças, né? Essas alíquotas já começar a se preocupar, né? Eu vou falar um pouquinho do RP, né? O Ricardo também do frente, mas já se preocupar em cadastrar e cadastrar corretamente. Exatamente. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo dessa realidade, como a gente disse no começo. Então, assim, é realmente uma apuração de forma a 4 mãos, como a gente disse, entre o sistema, ERP, entre as informações que vão ser geradas, entre o profissional contábil e a equipe como um todo que faz parte, né, do supermercado, enfim, do estabelecimento. Se não houver essa consciência, né, a gente, como eu bem disse no começo, existe uma certa incredulidade ou um ceticismo em relação a essa aplicação prática, mas o que a gente vê é que já está bem definido e bem, né, alinhado essa questão, então cada vez mais o fisco tem encaminhado, né, como eu disse, a questão dos documentos fiscais já estão estabelecidos, o layout ou as novas obrigações relacionadas, e eu acho que é importante a gente colocar também que dentro desse contexto do documento fiscal, Moreto, como está algo bem avançado para você entender, nós vamos ter um ambiente que surge a partir da reforma de 2026, que é uma apuração assistida. E ela nasce dessas informações que estão dentro dos documentos fiscais estabelecidos. O que seria essa... Então, é justamente o que nós estamos falando. Dentro da configuração do varejo, NFE, NFC, as informações que são geradas dentro do layout do CISML, elas vão subir para uma plataforma, para um registro do fisco, e ali dentro dessa apuração assistida, que é o nome que tem sido dado, nós vamos ter tanto os créditos relativos indicados com as compras, quanto essa geração dos débitos. Então você percebe que está tudo alinhado e definido para que a reforma de fato entre em vigência, como de fato vai entrar. Então a intenção é assim, né? Eu fico imaginando o pessoal fiscalizando isso, né? Deve estar sentadinho assim, vendo essas informações subirem e só uma luzinha acesa piscando para aqueles que estão errados, né? Eu falo, então esse daqui eu vou atrás, né? Eu acho que, assim, eu brinco com isso, mas vai facilitar mais ainda, né? Porque para descobrir, de repente, uma falha operacional, que muitas vezes vai ocorrer, né? Ou até mesmo deixar de preencher essas informações por desconhecimento. Exatamente, né? Eu acho que talvez a grande maioria seja por desconhecimento e não, eventualmente, por uma má fé, né? Mas é isso, o ponto é o que a gente vê a realidade é profissionais despreparados e a realidade do empresário despreparado também para esse contexto todo que a gente está vivendo. Então, a ideia desse bate-papo, né, e dessa cooperação é nós trazermos esse alerta. Então, assim, 2026, o fato gerador já está estabelecido. Os documentos fiscais precisam refletir isso. Se não houver essa questão técnica preenchida de forma correta, já existe o fato da rejeição e a impossibilidade do faturamento ocorrer. E nós já entramos nesse ano de 2026 com essa preocupação prática, né? Então aí é toda essa nossa dinâmica que nós temos trabalhado. A necessidade de contabilista, o empresário da classe contábil, ou na verdade o empresário do setor supermercadista e a questão da equipe como um todo, junto com o sistema, está preocupado com essa questão aí. Se você me dá licença, eu vou fazer um gancho aqui, eu vou jogar a bola para esse cara aqui, porque parece simples, né? Porque assim, quem está, o usuário dá a impressão de que troca a versão aí e que vai dar tudo certo, né? Então, a intenção desse bate-papo era juntar todo mundo, todas as pontas, porque eu quero saber, Ricardo, o que vai refletir tudo isso lá no ponto de venda. Me tira uma dúvida. Hoje, a gente já começou
com a troca do SAT. Desculpa a palavra, essa desgraça que inventaram aqui no estado de São Paulo, que sempre foi... é o SAT, troca o SAT, e a gente ficava aqui, né, com esse empurra, né, do aparelho, né, esse bendito aparelho que causou tanto transtorno. E agora, com o advento da obrigatoriedade do NFC, ele está sumindo. Sim. Isso é de propósito? Sim. Primeiramente, boa noite a todos aí, boa noite, muito obrigado pela oportunidade aí, parabenizar pela iniciativa do canal, acho que é projeto legal, mas vai agregar muito para quem é do segmento. Os conteúdos que você pretende trazer vai ser bem relevante aí, né, para a gente trazer coisas mais técnicas, de repente, um pouco mais objetivas aí para trazer mais qualidade, mais conhecimento para todo mundo da área de automação. Bom, é isso aí que você comentou mesmo aí, né? O PDV, como a gente acredita também que vai simplificar toda a operação de representamento fiscal e tudo mais, mas no momento não vai simplificar nada principalmente para desenvolvimento, automação, vai complicar bastante. E tudo isso que o Guilherme trouxe aí de informação, essas mudanças, ela vai ser consolidada no PDV. Então, tudo que nós comentamos até agora, falamos até agora dessas mudanças, ela vai afunilar e tem que estar tudo certo, consolidado e validado no PDV. E isso, como você disse, a troca do SAT, ela foi, acho que, empurrada no estado de São Paulo, né? Porque só no estado de São Paulo que a gente tinha SAT, acho que no Ceará também. Em outros estados, o NFC já existe há muito tempo. A gente já tem clientes em outros estados que usam NFC há bastante tempo. E com o advento aí da reforma tributária dos prazos, o estado de São Paulo foi, acho que, meio que obrigado aí, eles já usavam questões de lobbies, de fabricantes, etc., mas foi obrigado a descontinuar para que as novas exigências aí da Receita em relação aos novos campos e novos tratamentos da reforma tributária pudessem ser viáveis, né? Com o SAT realmente não tinha essa viabilidade, ele tinha as limitações técnicas, se fosse usar teria que mudar um monte, atualizar de novo, e como você disse, ninguém aguentava mais o SAT. Por outro lado, ele tinha alguns facilitadores, né, que você mandava o cadastro de produto lá com alguns campos, e ele fazia a validação, transmitia, se tivesse a internet ele validava e vida que segue. Seguia a vida. Mas tinha esses impeditivos de que se ele parasse, parava de vender, tinha um site remoto, enfim, vários problemas que trazia. No entanto, com a mudança da NFC, vem outros problemas, né, que são situações que não estão ligadas diretamente à reforma tributária, mas faz parte do conjunto, porque sem o NFC não dá para fazer as mudanças de reforma tributária. Então, entra no pacote todo, que aí está totalmente ligado à PDV. Convergiu, né? Tudo está convergindo para isso. Então, é uma coisa que a troca da NFC, do SAT para o NFC vem para isso. Mas traz alguns desafios e alguns problemas que antes não tínhamos, os clientes não se preocupavam com isso, e agora vamos ter que nos preocupar. Então, alguns clientes, de repente, já migraram para o NFC, já estão começando a se familiarizar com algumas coisas, com algumas mudanças. Quem ainda não mudou, já começa a se preparar, a ter um cuidado maior com o cadastro, principalmente com o NCM, que é a transmissão do NFC. Ele valida em tempo real, quando é enviado para a Cefaz, toda a estrutura do arquivo e NCM, enfim, vários outros parâmetros do cadastro de produto. E o que a gente tem percebido aí, com a troca de transição de alguns clientes, é que realmente o problema com NCM é o maior impacto. Questão cadastral, né, Ricardo? Cadastral. Só pegando um parênteses também, só desculpa de interromper, mas realmente, como você tem falado, essa mudança de paradigma e de visão
da relação da validação do NCM, ele passa, obviamente, por essa questão de identificação do físico. Então, nós vamos ter toda uma mudança, né? A natureza tributária, o DNA tributário, ele não está mais simplesmente num CST vinculado com o COFOP. Nós temos novas figuras, né, entrando junto com essa questão do IBS e da CBS, que é a relação do CST, IBS, CBS, correlacionado com a CCLES-TRIB, que é justamente a informação desse DNA tributário. Qual que é a natureza da operação dentro do CCLES-TRIB, para vocês terem uma ideia do dinamismo, do avanço que nós estamos falando da reforma. Ele tem a citação prática do artigo que referencia se você está aplicando ali uma redução de alíquota ou eventualmente uma redução total ou enfim, uma monofasia. Então é isso que o Ricardo está falando. Toda essa convergência que nós temos visto de revogação do SAT a partir de 26, entrada da NFC, é justamente dentro desse processo, desse panorama do cenário da questão da reforma tributária. Só complementando rapidinho, é importante a gente falar, né, que em 2026 nós temos a implantação em ambiente de teste, né, ambiente de teste não, alíquota de teste em ambiente já de produção, mas nós não vamos parar a apuração que nós já temos hoje. Então, dentro do layout, né, daquilo que nós temos de informação, nós vamos ter as alíquotas, os novos tributos surgindo, mas nós vamos ter a necessidade de manter aquilo que nós já tínhamos, PIS, COFINS, ICMS, das informações. Sem dúvida. Então, por isso que a gente está falando dessa complexidade e de um despertar de toda essa categoria que nós estamos falando. Para você ter uma ideia, com a NFC agora já é validado, já está sendo validado, até mesmo o CNPJ de administradora de cartões de crédito. Verdade. Então, por exemplo, uma transação com TF, com PIX, crédito, débito, a autorizadora que você está usando na sua loja, Cielo, GetNet, Rede, enfim, a que for, ou a bandeira que for a pagadora dessa transação para o estabelecimento, no XML vai a forma de pagamento, qual foi a autorizadora e o CNPJ da autorizadora. Nas grandes administradoras, simplesmente de forma transparente, já vem esse CNPJ. Algumas bandeiras não vêm. E quando não vem, se a gente não tiver esse cuidado no sistema de ter o cadastro dessas administradoras relacionadas, dessas bandeiras, também ocorre uma rejeição da venda. Depois a gente podia até disponibilizar. Você falando sobre rejeição, seria legal também você dar um gancho nisso daí, essa diferença, né? Eu ia justamente falar isso. Depois seria legal disponibilizar algum canal. Hoje tem isso no portal Você Faz, uma lista de rejeições. É interessante para você ter uma ideia da quantidade de informação que é validada no momento da transmissão de um XML. E assim, esse termo, né, rejeição, é um termo que até então, contingência, SAT, rejeição, contingência, são termos que vêm com o NFC, que até então, a gente está acostumado com o SAT no estado de São Paulo, são termos que a gente ainda não está muito acostumado, ainda não se adaptou bem. Mas só para deixar bem claro, a contingência é quando não tem uma comunicação que a Cefaz, primeiramente, né? Quando não tem uma comunicação que a Cefaz. O SAT, ele conseguia armazenar as vendas, mesmo estando sem rede, sem internet. Ele tinha um validador local e quando ele tinha estabelecido a comunicação com a Cefaz, ele transmitia os cupons. Ele guardava até 10 dias sem transmitir, depois bloqueava, transmitia tudo mais. A NFC não. A NFC, ela transmite online, em tempo real. Quando liberou a NFC em São Paulo, ela ainda tinha como contingência obrigatoriamente o SAT. E há uns meses atrás, isso já caiu também. A contingência agora é para o sistema. Se o sistema detecta que não tem internet, ele emite o XML em contingência, com a chave, com tudo certinho, mas o sistema tem que depois alguém validar isso. O nosso sistema tem rotinas que fazem transmissão automática. Aliás, eu quero te dar um parabéns, cara. Isso salva a vida, hein? Salva a vida. Isso aí, eu vejo outros frentes que a gente trabalha aí no suporte, aí vira aquela... Né? Então hoje, olha, Guilherme, que maravilha, sistema, né, cara? Vai lá, arruma o NCM no RP, daqui a pouco o frente vai lá, arrumou, agora eu transmito. Reconheceu. Sensacional. Aí assim, eu vou fazer o link que você falou agora, porque
uma coisa é a contingência, por natureza, ser quando a Cefaz ou está instável, ou quando a loja está sem internet. Essa é a base da contingência. Porém, a gente usa a contingência para resolver outros problemas. Por exemplo, de uma rejeição. Então, assim, quando existe a rejeição, a Cefaz ela rejeita na hora e não aceita a transmissão. Isso é o fator normal. O que a gente faz para contornar isso pelo sistema para que não pare a operação, para que a operação continue? A gente detecta que houve uma rejeição, grava essa informação no sistema, mas troca o sistema para como se estivesse offline, ativa a contingência e transmite esse cupom. Então, ele não deixa, ele vai imprimir normal, tá? Vai sair um aviso lá no cupom, emitido em contingência, existe um prazo depois para a transmissão disso. Então, assim, o sistema, como eu disse, ele emitiu em contingência, ou por realmente estar sem comunicação, ou por ter uma rejeição, a nossa ferramenta vai tentar transmitir novamente esse cupom e tendo uma nova rejeição, por exemplo, NCM, é o mais comum. Ele tentou orientar, está com o NCM errado. Ele vai lá para o servidor e vai ficar numa fila lá. Nós temos uma tarefa que ele tenta corrigir a rejeição. Já tem uma lista de correções automáticas que ele pega aquela rejeição, valida, corrige, altera o XML e transmite e valida. Mas, por exemplo, LCM, se o LCM não for alterado no cadastro do RP, não tem como corrigir. Exatamente. Tem que ser alterado no cadastro, feita lá a manutenção, enviado carga para o PDV. Depois, no momento que essa tarefa estiver agendada, normalmente a gente deixa lá de 1 hora rodando, ele vai pegar de novo aquele cupom, vai fazer a correção, vai alterar e vai transmitir. Qual que é o impacto disso na prática? Se o cupom não estiver rejeitado, significa que ele não está na Cefaz. Se ele está na Cefaz, se ele não está na Cefaz, eu não tenho aquele cupom válido ainda. E dentro do RP tem todo um processo de validação. Sim. Que para validar se a hora que vai fazer a conferência fiscal, não vai dar certo. Os cupons estão transmitidos. Hoje no SOS ele dá uma mensagem, cupom determinado, status 2. Sim. É a forma que a gente tem de avisar. Existe só para relembrar aí, né, fazendo o gancho, o RP sobe tudo, sobe financeiro, dá baixo estoque. Isso. Mas o fiscal fica lá em stand-by até resolver a questão, né? E quando ele é resolvido, ela manda só o XML com o status alterado e o protocolo de validação você faz para garantir que a informação do RP, agora está tudo certo, tudo ok. Então essa é a dinâmica e o que é contingência e o que é rejeição. Mas uma pergunta que calha com a reforma. Se o IBS-CBS não tiver preenchido em 5 de janeiro, Guilherme? A partir de 5 de janeiro de 2026 começa a ter a validação. Eu espero que não aconteça nada. Mas nós vamos rezar igual o bug do milênio, ficar esperando o relógio virar para ver se não vai ter nenhum problema. Baseado no que a gente tem já de experiência em como é o comportamento de validações, ele vai ser rejeitado com um código X, rejeição por IBS inválido. Mas a operação está lá intacta, né? Mas aí o PDV vai vender, vai fazer a operação, e aí tem que fazer num período ali, tem que ter uma manutenção disso. No sistema tem relatórios de notas fiscais emitidas em contingência. A gente orienta a acompanhar isso de perto, para quando chegar no fechamento do mês, o gerar SPED não está acumulado um monte de notas para corrigir. Nessa transição que a gente tem tido aí de SAT para NFC, tem acontecido isso, porque realmente tem muito NCM inválido, aí não dá tempo de corrigir, aí tem que depois correr e corrigir tudo. Embora, assim, a gente tem bastante facilitadores para correções. Sim, o que tem que ficar claro, e eu acho que quem está participando aqui já acontece isso no dia a dia, é assim, o cadastro, meu amigo, tem que estar redondo agora, né?
Aí, quando vocês reclamavam lá no passado, aquelas impressoras Z21 lá que ficava, ai, ela demora para sair a redução Z, tá vendo onde nós chegamos? Você estava reclamando da impressora demorar para soltar a memória fiscal dela. Aonde a gente chegou, cara, né? Exatamente. Nós estamos chegando num nível de detalhe aí, de segundos para validar um corpo de um XML e se tiver errado, ir para contingência, né? Então é uma complexidade enorme, né, Guilherme? Assim, dentro daquilo que a gente está falando, né, como 2026 ainda a gente está com essas alíquotas, né, fato gerador pleno, mas alíquotas ainda de teste, toda essa condição de permanência ainda das apurações normais, ICMS, PIS e COFINS, do formato como a gente entende. Mas se vocês olharem na questão ali desse cronograma, a partir do ano de 2027 nós já temos a plenitude da CBS. Então as contribuições para bens e serviços, ela já vai estar plena. Já o PIS e a COFINS serão extintos de fato e a CBS não apenas mais em alíquota de testes, mas de fato com as alíquotas estabelecidas ou a alíquota estabelecida será destacada e apurada nos termos da legislação. Então, assim, além dessa questão de adaptação, nós temos essa questão do cadastro como, né, protagonista também dentro da questão do documento fiscal. Os prazos estão bem curtos, né? A princípio o pessoal vai falar, pô, mas só 2027 eu vou começar a apurar, eu consigo fazer um meio termo aqui, eu vou colocar uma CST de BS-CBS com uma C-Classe Trib geral, vou colocar uma CST de BS tributada integralmente e vamos tocando o barco até, né, as informações estarem plenas. Eu volto a lembrar, a dispensa do recolhimento dentro do texto da lei, e é por isso que a gente tem chamado e conversado com os nossos clientes, é a plenitude das informações. Então, se não houver essa conformidade do documento fiscal, certamente nós teremos problemas e em algum momento vocês serão fiscalizados. Em 2027, a figura do PIS da COFINS sai de cena e já entra a CBS. Meus amigos, eu vou falar que aqui em Lençóis ainda fala que o prazo está curto, mais curto que coisa de porco. Mais um detalhe importante que a gente ressaltar nessa linha aí do que envolve ali o PDV e todas essas mudanças. A gente está fazendo essa transição para a NFCE, como a gente falou, e tem esses termos novos aí de rejeição, contingência. Uma coisa muito importante também é que não tínhamos essa preocupação com o SAT. A preocupação com o SAT era travar e ter que trocar. Nossa, que Mas, inferno. que era bem comum, né? Mas hoje a gente, para a utilização da NFCE, o mais importante, quem faz a validação é o certificado digital. Então, o certificado digital que vocês estão acostumados a lá, que renova todo ano, ele é um autenticador do XML. Então, ele é o cara mais importante para o funcionamento da NFCE. E ele vai ter que ser, se ele tiver, e esse é um problema, porque se ele tiver vencido, realmente não vende. Esse é o grande problema. O resto de rejeições a gente consegue contornar, emitir contingência, fazer a venda acontecer, talvez se transferir intermitente, talvez dar um delayzinho ali na hora de transmitir até entrar em contingência. Mas o certificado digital é imprescindível que todo antes do vencimento, ali, uns 15 dias antes, já seja renovado, providencia a troca feita direto no sistema. Você trabalha com certificado digital lá, Guilherme? Não, o escritório não faz isso. Na verdade, a gente tem parceiros, né? Sim, mas nós não fazemos. Então, assim, a troca é simples, sobe o arquivo na configuração do sistema, manda uma carta de configuração, assume um novo certificado, a senha. Isso fica cada PDV fica com o certificado rodando local, para não depender de rede, não depender de nada, a certificação é feita toda local. Então, o sistema está mandando mensagem, né? Sai uma mensagem no fechamento de caixa, quando estiver próximo do fechamento. Então, tem os avisos, mas é importante. A gente está criando alguns mecanismos para melhorar isso de monitoramento, futuramente a gente pretende uma coisa de enviar alertas para o próprio cliente ou por e-mail, de repente por WhatsApp. A gente está ainda vendo algumas tecnologias para a gente já levou susto grande né? De parar de vender realmente. Sim. Então isso daí, o que o Ricardo está dizendo, é muito importante. É tipo assim, certificado o site deixava, né, numa zona de conforto, em tese, né? E agora a NFC vem para dar uma... A gente entrou nesse papo, mas na reforma tributária, mas tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Porque a reforma tributária tem que ter NFCE. Sim. E se tem NFCE, você vai ter que ter o certificado, vai ter que entender todos os conceitos de rejeições, de contingência.
Então tudo isso está envolvido realmente na ferramenta de PDV. Na verdade, a gente entende que é um esforço conjunto do fisco, né, de trazer para o contribuinte essa necessidade de um ajuste cadastral, da conformidade do documento fiscal. Ele vai disponibilizar isso, a gente tem conversado realmente nesse ambiente de apuração assistida, é uma massa de dados muito grande, mas o fisco, né, tem se comprometido de que vai funcionar, porque hoje nós temos dificuldade com o ECAC. Quando a gente entra, a gente já verifica isso. Mas o fisco tem batido nessa tecla que essa plataforma vai funcionar. Então, assim, disponibiliza, mas tem a contrapartida do ajuste, do acerto e o que o Ricardo bem colocou, alguns temas importantes que não está tão relacionado com a reforma, mas que faz parte de um processo. Eu só queria fazer uma citação, Ricardo. Eu estava vendo aí sobre a gente teve o ajuste CNF 11 de 2025, em abril, não é tão recente, né, corroborado e ratificado pelo ajuste CNF 12. E o pessoal trabalha muito no frente de caixa com aquela questão de emissão de cupom fiscal e depois fazer a amarra com o SOFAP 5929. E a partir do dia 3 de novembro de 2025, guarde essa data também, a partir de 3 de novembro de 2025, a NFCE, ou na verdade não será mais permitido o destaque de CNPJ para esse contexto aí. Esse é um outro assunto desses, que não faz parte da reforma tributária na sua essência. Sim. Mas que traz um impacto grande para quem já tiver emitido NFCE, na verdade isso já vai ser uma obrigatoriedade aí em novembro. O pessoal já está virando, né? Então já está bem avançado. Então assim, quem emite, já está no NFCE, tem clientes lá que compram restaurantes, lanchonetes, compram durante um período. Sim. E aí depois vai lá, agrega aquelas pontos fiscais de uma nota, emite na CFP 5929, faz uma DANF e prega para o cliente. Esse processo vai mudar, esse processo realmente vai mudar. Tanto que se tiver um CNPJ identificado no cupom fiscal, provavelmente ele vai ser rejeitado, que é onde entra esses termos que a gente está abordando. Exatamente. Então, o que nós vamos tratar? O PDV automaticamente, quando tiver um CNPJ, ele vai emitir uma DANF. Ah, mas é aquela DANF grande, como que eu vou fazer a impressora? Não, ele vai imprimir um cupom normal, na impressora normal, no mesmo PDV, no mesmo formato ali que a gente está acostumado, porém ele vai ser do modelo 55. Acho que a virada de chave é um modelo e nem tanto a reprodução gráfica da informação ali, sim, né? Isso no PDV tem todo um tratamento, porque é outro modelo, é outra série, então o sistema faz uma troca ali, vai para o NFC. A gente já tem clientes em outros estados que utilizam isso há algum tempo, porém de uma dinâmica um pouco diferente, que tem muito mais obrigatoriedade, você tem que ter todos os endereços preenchidos, toda a parte de endereço. Em São Paulo, pelo que a gente viu na documentação, não vai exigir todos os dados preenchidos. Mas assim, vai ser mais simplificado. Para venda presencial, via balcão, enfim, para retirada presencial existe a dispensa do endereço, somente a indicação do CNPJ. No Mato Grosso do Sul, não, você tem que preencher todos os dados. Então, o que a gente faz? Como não dá para preencher tudo no PDV, o cadastro é feito previamente no RP, na hora que finaliza, o sistema pergunta, que é uma característica da região lá, que todos os sistemas trabalham dessa forma, na hora de finalizar ele pergunta se é o modelo 65, modelo 55. Entendi. Se for o modelo 55, já pede o CNPJ obrigatoriamente, consulta na base do RP, traz todos os dados, valida o NFE, e em outros estados o NFE não emite se tiver offline. E não tem rejeição. Entendi. Isso é uma novidade também, que pelo que a gente viu, no estado de São Paulo vai emitir offline, em contingência, e então a gente vai conseguir ter uma flexibilidade maior. Mas esse comportamento, que é muito comum nos mercados, tem um impacto grande. Então assim, só reforçando, nota 5929, que é aquela nota que você puxa o cupom lá para criar a nota. Né, amarra. Qual que é a data? A partir do dia 3 de novembro de 2025 já não tem mais a possibilidade de inserir CNPJ no modelo 65. 3 de novembro. Então, Guilherme, tem que ter um motivo. Tem, e na verdade agora a gente entra na questão da reforma tributária mais prática, né? Dentro do contexto e das mudanças que nós estamos falando, da questão da composição do IBS, CBS como um IVA, um imposto sobre valor adicionado, né, e da ideia da modernidade tributária, nós temos o conceito também do crédito amplo. Então, o que é isso, na verdade, né? As empresas, sobretudo os supermercados com lucro real, ou as empresas que apuravam no lucro real e outrora PIS e COFINS na não cumulatividade, né, tinham algumas dificuldades, algumas restrições quanto ao limite ou à extensão desse crédito.
Então, com a reforma tributária, ampliou-se, não é mais um crédito restrito fisicamente. Então, o mercado, em tese, ele tinha crédito sobre uma mercadoria que ele iria revender, desde que aquela mercadoria não tivesse algum tipo de benefício, alíquota zero, monofasia. Com esse contexto da reforma, não. Então, a gente tem uma aproximação de todos os gastos necessários para a atividade da empresa, essencialmente falando. Então, vamos pensar que uma empresa tem uma obrigatoriedade de cumprir um fornecimento de cesta básica, que é o caso que a gente vê nos supermercados. Então, a nota fiscal ao consumidor eletrônica, ela não tem essa documentação legal, ela não tem essa autoridade de gerar um crédito para quem em tese está sendo indicado ali. Por isso que tem essa mudança. O documento fiscal legal para que nessa reforma tributária e na mudança do conceito amplo de crédito possa se apropriar desse gasto eventual é o NFE modelo 55. Então essa trava, essa restrição para que os documentos fiscais comecem a fazer sentido e funcionar dentro daquilo que é o cronograma. Então, assim, legal. A amplitude do crédito existe. Outrora, jamais se pensou em falar em crédito sobre cesta básica por um cumprimento de uma convenção coletiva, mas todos os gastos necessários para a atividade da empresa, exceto gastos dos sócios, né, de caráter pessoal que a gente fala, eles vão trazer essa permissão do crédito amplo, que é o crédito financeiro. Então, por isso que a gente falou que a reforma tributária ela tem trazido uma revolução de fato, uma simplificação, mas algumas contrapartidas que nós precisamos estar falando aqui. Uma dúvida aí que acho que é geral. O contribuinte vai pagar mais imposto com o advento da reforma tributária ou não? Então, dentro daquilo que eu estou falando da amplitude do crédito amplo, a gente precisa falar, e a resposta às vezes pode não agradar. Depende. Depende o quê? Depende do segmento. Para o setor industrial e para o setor de comércio, provavelmente o que nós temos visto em os cálculos, os estudos, é que tende a diminuir, por conta dessa elevação da permissão do crédito. Então, outrora, os gastos que nós não tínhamos permissão eram despesas para fins de imposto de renda e contribuição social, e permanece como de fato. Mas nós tínhamos um limitador, tanto para ICMS, tanto é que o ICMS, material de uso e consumo, foram prorrogados inúmeras vezes. E o PIS e a COFINS também seguiam essa mesma forma. Então, à medida que você traz a amplitude do crédito, de forma você tira o efeito cascata. O que é isso? Você começa a se creditar daquilo que você tem de entrada, das despesas necessárias para a atividade e tributa somente a margem, o valor adicionado, efetivamente. Então, para o comércio, para o setor comercial, para o setor industrial, a tendência é que de fato diminua. Aí assim, a gente vai entrar em outras questões do setor de serviços, sobretudo o pessoal que tem muita mão de obra, pessoa física, não tem essa característica, mas ainda temos outros elementos na lei complementar, que é uma área diferente, com reduções de alíquotas, mas a tendência para o setor de comércio, de varejo, setor industrial, é uma diminuição de carga tributária. E o empresário tem que se preocupar a formulação de custo para a venda do produto, né? Ele vai mudar, porque hoje ele já embute os impostos lá, já joga o markup, o markdown, e aí já faz seu preço de venda. Isso muda? Muda, de fato, né? Porque como eu te falei, essa figura da apuração assistida, ela surge essa figura do apontamento da conformidade de quem você compra para que surja o crédito efetivo da operação. Então, a necessidade ainda mais de uma conformidade da questão tributária de quem você está comprando. E hoje nós temos assim uma figura muito ampla nos supermercados de compras ou aquisições de fornecedores optantes pelo Simples Nacional. Então, essa é uma outra vertente também. O Simples Nacional, ele vai ter a possibilidade de se tornar contribuinte regular do IBS e CBS, ou seja, débito e crédito, ou ele vai adotar o destaque do IBS e CBS dentro da unificação dos impostos. Mas aí a limitação do crédito de quem está comprando, um exemplo, pensa você vai comprar uma determinada mercadoria de um optante do Simples Nacional. Ele não é contribuinte regular. Se você gasta lá R$1.000, o seu crédito efetivo, né, e por composição o seu custo, ele vai ser limitado àquilo que está destacado ali, que ele recolheria no DAS. Enquanto que se ele se torna um contribuinte regular, você tem direito ao crédito em tese da alíquota cheia. O que nós estamos falando, as estimativas vão girar em torno de 26,5% a 28%, IBS e CBS. Então você percebe a diferença? É basicamente o pessoal que trabalha na parte fiscal entende disso. Você compra de um Simples Nacional, você tem uma permissão ali de um ICMS a 3,25%. A 1 e uns quebradinhos, que é o que de fato o seu fornecedor paga. Então você percebe que começa a ter um estudo maior. Não é simplesmente o custo financeiro que está na nota. Passa a ter essa relação e, na verdade, nos mercados maiores ou nas grandes redes, já é um estudo muito grande, a relação do crédito que está envolvido na operação que traz a diminuição do custo efetivo de aquisição.
Você percebe, então, ainda mais essa capacitação da equipe, setor de compras, o pessoal que está envolvido, para que haja essa conformidade. Sem dúvida. Dentro de um contexto geral, haja o aproveitamento daquilo que de fato é devido. Importantíssimo isso. Não, isso é super importante, né? Até olhar, ter uma ferramenta como sólidos para apurar e trazer os custos efetivos aí, sem dúvida nenhuma, de grande auxílio. Bom, Ricardo, para a gente complementar aí o papo do PDV, tem novidade alguma aí para o pessoal surgindo aí? A gente está preparado já para praticamente todas essas novidades que estão surgindo aí, né? Já de novidade, a gente já está... Na verdade, está trabalhando mais para o governo do que para a gente mesmo, né? Está correndo aí, criando facilitadores para essas questões aí, principalmente essas questões de rejeições, de cadastro. A gente está sempre procurando evoluir nesse sentido para que realmente a grande proposta que a gente tem, né, falando de Intersol, de PDV, RP, é que as informações fiscais sejam realmente consolidadas. Isso às vezes traz até um certo... mas tem que conferir isso, conferir aquilo, tal, mas é realmente uma preocupação que a gente tem e um esforço muito grande para que tudo isso aconteça de forma consistente, né, que as informações fiscais sejam realmente consistentes quando for gerar o SPED e tudo mais, mas, por outro lado, isso traz algumas burocracias. No entanto, a gente, com essas facilidades de emissão em contingência, de ter essas ferramentas que a gente consegue resolver, né, corrigir posteriormente, a gente está trazendo bastante soluções assim, para automatizar isso, para trazer de uma forma mais prática. Algumas coisas até de monitoramento, a gente tem uma visão de repente mais ampla do que realmente está com problema, que precisa resolver, para que tenha o menor impacto possível. Que realmente o intuito é que toda a consistência fiscal seja bem transparente, bem né? Completa, para que a hora que for fazer a parte fiscal. E diga-se de passagem, cara, assim, modéstia à parte, dentro dos sólidos, assim, ser um módulo assim, bem consistente a parte fiscal. Assim, a gente, quem trabalha aí com sólidos na parte fiscal, ele é chato, meticuloso para que a venda ela seja registrada corretamente. Tem vários processos ali de validação, dessa venda, desse documento, né? Na entrada, e consequentemente, né, se o cadastro está tudo certo e as operações de venda e de compra tudo ok, assim, cara, é certeza absoluta que você vai apertar seu botãozinho de gerar o SPED lá e vai dar certo. Agora, o que nunca vai, principalmente agora aí na reforma tributária, enfim, todas as questões, se isso não tiver correto numa base cadastral, vai refletir em esforço maior ali para a equipe interna. Eu digo isso porque eu acho que não sei o que você vai pensar dessa situação. Se o pessoal já tem que se preparar aí para 2026 para as mudanças e correção de alíquota, eu vou falar um pouquinho aqui do RP, mas existe também a possibilidade ou de você contratar uma empresa especializada para arrumar o teu cadastro ou contratar a inteligência fiscal integrada com sólidos. Exatamente. Assim, temos inúmeras aí que já é integrada com a ferramenta e que se você não tem uma mão de obra especializada, não tem como se abrir mão, né? Porque senão... Eu vou te fazer um complemento aí. Nós já temos que começar a nos preparar para 2027. Exatamente. Eu acho que o pensamento é esse. Os nossos olhos têm que estar já para essa plenitude da CBS, a ampliação. Agora, assim, 2026 eu acho que é amadurecer realmente, né, nessa questão que vai ter de um painel de monitoramento, né, em tempo real, que a gente ainda não sabe direito como vai ser, se a gente vai conseguir, de repente, consumir essa informação para fazer uma consistência com realmente está certo no RP. Pegando um gancho do que um negócio fantástico. Sim, o gancho que você falou da questão da obrigatoriedade de colocar o CNPJ das operadoras de cartão, né? Sim. Isso com certeza ele caminha na direção do split payment. Que é, na verdade, algo ainda mais revolucionário. O que é isso? A palavra vamos mudar de prosa? É difícil, né? Mas é pagamento dividido de fato. Então a ideia do fisco é, na medida da liquidação ou do recebimento, já haja a separação, o fracionamento daquilo que de fato é devido para os tributos IBS e CBS
e aquilo que de fato é o líquido ou do recebimento efetivo do... Então, basicamente, me dá o meu online. É exatamente isso. Até porque o cálculo O governo tá ali, ó. agora, ele está de olho ali, ó, isso aqui é meu. Está bem claro informado que essa parte aqui é minha. Isso já vai envolver uma mudança maior, aí já não é... Estou falando de gestão mesmo, Sim. né? Não, fluxo de caixa das empresas, porque hoje, na verdade, você emite a nota, os tributos estão por dentro, existe uma apuração posterior, mas muitas vezes, por N motivos, às vezes não existe o repasse daquele momento. E aí o contribuinte acaba trabalhando com aquele dinheiro que de fato seria um tributo. Hoje, a partir dessa reforma e daquilo que está sendo estabelecido, é de fato, vendeu no recebimento, nas liquidações, já existe a separação. Então, o fluxo de caixa realmente vai ser totalmente afetado nesse contexto. É importante essa visão também. E o demorar um pouquinho? Esse demorar um pouquinho, isso que eu ia perguntar. Esse split de pagamento chega quando? A promessa de pagamento é que no ano de 2026, a promessa de evolução é que no ano de 2026, dentro dessa questão já que nós estamos falando, é que haja uma performance, uma melhoria nisso daí. Então, assim, para 2027, nós estamos falando de uma CBS já sendo efetivamente o seu recolhimento. Então, a perspectiva e a expectativa é que nesse ano nós já tenhamos essa situação. 2026 talvez entre alguma coisa em homologação. Sim. Sentido. De fato, como a gente tem visto no ambiente de homologação e produção do IBS-CBS, é algo como essa questão do split, até porque é uma plataforma ainda mais robusta, mas nós estamos avançando e, como eu disse, uma modernidade tributária realmente muito grande que nós estamos vivendo. Ô Guilherme, você me permite eu mostrar esse cenário agora do RP? Agradecer o Rodrigo Tsunura, não sei se ele está aí online com a gente ou não, mas agradecer ele já antecipadamente passou o projeto da Intersol, que já está preocupada com isso há um bom tempo, a estrutura do que vai ser mudado, em primeira mão aqui mostrando, não vou mostrar tudo porque envolve um monte de coisa, né? Sim. Mas o que interessa é realmente onde que a gente vai informar esses tributos, de que forma, né? Dentro do RP, para que aí sim a gente consiga validar essas informações. Então eu vou replicar aqui na minha tela. Meu mouse sumiu? Tá aqui. Aquele leão lá no fundo é proposital? Aquele leão lá é assim... Para dar uma animada já. É a fome que eles estão. Os meninos estão com força, hein? Jesus amado. E que Deus nos ajude. Bom, então ali a gente tem aí a nota técnica 2024-02 e o número da tarefa que está lá na Intersord, né? Então, basicamente, Guilherme, a gente vai ter uma tela de cadastro de CST, IBS, CBS. Como tinha comunicado aqui antes, exatamente, passa por isso. Então a gente precisa ter essa tela, vai haver o cadastramento dessas alíquotas, né? Consequentemente, essas alíquotas vão ser destacadas por estado, né? Porque... Explica melhor, cada estado pode ter o seu imposto agora, né? Exatamente, o imposto dual é único, né? CBS e IBS, mas permanece a autonomia, né, constitucional de cada estado e municípios determinarem essas alíquotas. Nós teremos alíquotas de referência, mas os estados terão que caminhar dentro desse ambiente. Então, por isso que a necessidade do cadastramento, porque a inovação da reforma também, Moreto, se você me permite, é a tributação não mais na origem, sim no destino. Então, por isso, essa necessidade de você informar de fato aonde ou para quem você está vendendo, para que a correta tributação seja direcionada. Então, aqui a gente vai informar aí as alíquotas, as reduções, o redutor social lá, né, que o Guilherme destacou no início, né? Então, são telas muito comuns nos sólidos, né? Todo mundo já está acostumado, mas é aqui que a gente vai preencher essa informação. Exatamente. Dentro do cadastro de cidades, aí deve ser o imposto municipal, né, Guilherme? IBS municipal. E dentro do XML a gente vai ter o IBS do estado e o IBS para o município. É por isso que você tem a obrigatoriedade já de fazer essa informação também. Então teremos que preencher essa informação também. Essa informação, eu vi alguma coisa que vai ter uma tabela padrão? Uma coisa assim ou não? Então, atualizar automaticamente. São as alíquotas de referência, mas assim, a ideia é que tenha uma tabela por cidade, sim, informando para facilitar essa questão sistêmica. A ideia é que tenha isso.
O que acontece? Essa alíquota de referência é que se os estados, de fato, e os municípios não se adaptarem em tempo oportuno, porque nós estamos falando de 27 e 28, 27 CBS plena, 27 e 28 IBS em período de transição ainda. A partir de 29 começa a ser devido o recolhimento também. Então é um tempo bastante grande para os estados e municípios se adequarem. Se não houver essa adequação, existe essa alíquota de referência que nós estamos falando aí. Mas possivelmente nós teremos essa tabela aí. E aí você diz para trazer automático já. Automático, manual. Gente, isso a gente não sabe informar. Provavelmente, se tiver qualquer facilitador, a gente vai estar. Talvez caminhe no código do município do IBGE que a gente tem lá, que é como fácil. Tanto tem até ali já o programa. Até colocou. Sim, é verdade. Já tem. Se tiver ali, poxa, show de bola, né? Tchau. Automático, muito válido, né? Espero que seja. Aqui um pouquinho da tela de cadastro de produtos, né? Então, note aqui que vai adicionar na aba de impostos, né, o IBS e CBS, ali o que está vinculado nesse item, as alíquotas, né, e possivelmente as alíquotas que são dos estados, né, para consequentemente aí fazer os cálculos de entrada de nota, devolução, enfim, tudo que for agregado a esse tipo de valor aí dentro do sistema. Exatamente. Bom, aqui foi eu que errei, não é cadastro de produto. Aqui vai ser um facilitador para que vocês alterem sem lote. Entendi. Né? Então, eu posso fazer isso por seção, grupo, subgrupo, eu posso fazer por NCM, por IBS, CBS, por um checklist ou por fornecedor. Né? E aqui eu vou selecionar todos os... Vai ser adicionado. Vou selecionar todos os itens aqui e vou transferir. Então esse vai ser um trabalho de formiguinha, você vai ter que ir arrumando, né? Quem não tiver uma inteligência fiscal que automatize isso dentro dos sólidos, né? Pegando um gancho, a gente também trabalhou muito nesse contexto, né? A Fiscontari tem a sua ferramenta de validação tributária, né? Nós chamamos de FiscoSuper, por conta dessa demanda. Então, assim, realmente, né, o setor supermercadista, pelo mix envolvido, pela variedade de produtos, obrigatoriamente passa por uma questão sistêmica, não tem como. Sem dúvida, né? Então, a importância aí se não tiver uma mão de obra capacitada ou um consultor tributário, né, que acho que hoje em dia as empresas buscam, né, não mais o contador tradicional, mas aquele cara que senta e debruça junto para resolver os problemas, né? A alternativa é você linkar com alguma inteligência fiscal, que aí é só procurar a gente na parte comercial para entender como tudo isso funciona, linkado automaticamente, né? Então, basicamente, em termos cadastrais, é isso, Guilherme, são os impostos que você destacou, né? Sim. E onde o Sólidos vai apresentar. No documento que o Rodrigo me mandou, tem toda a parte técnica ali, a estruturação de dados, a parte ali de como vai se comportar numa nota fiscal, numa emissão de nota fiscal, numa emissão de devolução. Acho que não convém a gente exemplificar. Mas o que é mais importante, né, tanto da ponta do PDV como na ponta do RP, a gente está se movimentando para que na data prevista esteja tudo certo. Essa é a nossa missão, né? Buscar essas informações e transformar isso em ferramenta que faça as coisas acontecerem dentro dos prazos. Não é fácil. Pessoal, a gente deu uma estendida aí. É amplo demais, né? Então a gente passou uma hora, a gente nem viu. É só uma fração, né, de tudo aquilo que a gente tem da reforma de fato tributária. Eu gostaria muito depois da opinião, se tem mais dúvidas, a gente vai abrir um canal aí para que a gente possa encaminhar mensagem, trocar mensagem de dúvidas aí. Mas eu quero, Moisés, eu consigo abrir aí para essa galera, eu não sei nem quantas pessoas estão, mas que estão aí nos ouvindo, se tem como abrir para perguntas aí? Sim, cara, dá pra gente perguntar para ele sim. Já teve uma, na realidade, a quantidade de itens do cupom, tamanho de XML, que já dá um chabu.
Eu acho que eles colocaram pelo falando da nota que foi modificada. Existem limitações disso também, né? Tem algumas regras disso. Tem limite de quantidade de itens e limite de tamanho do arquivo. Então algumas coisas a gente vai descobrindo conforme vão surgindo também, né? A gente descobriu recentemente aí tem um limite de kbytes aí. E a gente vai criando soluções, tratando isso, melhorando e fazendo já validações prévias para evitar realmente alguns tratamentos. Importante depois ver se a gente consegue disponibilizar no grupo, algum canal seu, essas rejeições, para todo mundo ter um panorama realmente da complexidade que é e de quantidade de validações que é feito numa venda. Inclusive, Guilherme, esse canal foi criado para isso. Essa galera que entrou, né? Eu espero que entre mais aí. É um facilitador de comunicação, né? Não só para que a gente tenha mais oportunidades como essa aqui de lives para mostrar e trazer novidades, né? Mas também uma informação rápida com os nossos clientes. Essa proximidade é que é importante, né? Recentemente, Ricardo, eu lembro, assim, uma coisa que eu sempre pensei, tivemos um problema de invasão, cara, se você tem você tem que mandar uma mensagem massa, urgente, você tem ali um canal, tá aqui, ó, gente, galera, fique esperto. É um facilitador. Né? Moisés, então se o pessoal tiver interessado aí nas perguntas, cara, é a hora. Perguntaram sobre contingência. Tem prazo para correção? Tem prazo. O ideal é que ele seja coisa de 24 horas. Mas, porém, até acho que 60 dias eles permitem validar. Mas se a gente pensar que existe todo um processo de geração de documentos fiscais, SPED e tudo mais, cara, não tem como não corrigir dentro do mês. Não ser rápido, né? Não tem como. Porque senão não vai validar parte fiscal, não vai gerar SPED. Então, a Cefaz permite o status que retorna autorizado fora do prazo, mas isso eu acho que não gera nenhum problema, é permitido, tanto que ela deixa validar, né? Mas o ideal é que faça dentro do mês e que vire uma rotina com o novo conceito de NFC, realmente esse acompanhamento. Diário, contínuo, embora a gente tenha ferramentas que corrigem automaticamente, mas como eu disse, algumas coisas é cadastro, é lá realmente cadastrar. Então se tiver um monitoramento, um acompanhamento, a gente tem telas que permitem visualizar isso de forma clara, quais são as rejeições. A figura da contingência que seja como algo realmente, né, eventual, de uso, né, na menor medida possível, né? Então a ideia é que realmente, por isso que é o panorama que nós estamos dando, a necessidade de uma adaptação e de um trabalho a 4 mãos, realmente. De profissional contábil, conceitos, ficar exatamente. Profissional contábil, sistema, equipe toda, né, do supermercado, para que a gente evite esses maiores problemas. Mas é isso. Legal. O Diego perguntou referente à necessidade de algum SAT. Vai ser obrigatório manter pelo menos um SAT? Não mais. Antigamente a contingência da NFC era em função do SAT. A NFC se tornou uma opção no estado de São Paulo, obrigatoriamente deveria ter pelo menos um SAT. Isso era a regra mesmo, não podia deixar sem. Porque não existia nem como emitir contingência, não existia essa possibilidade de corrigir e transmitir depois. Então, em qualquer questão de falha, o SAT entrava na jogada. Mas, justamente com os prazos da NFC, da reforma tributária chegando, eles foram adaptar também o sistema deles, como já é em outros estados, e isso já não precisa mais. A partir do momento que migrou o SAT, migrou para a NFC hoje, pode dar baixa em todos os SATs. Aliás, importante também, acho que dar baixa no SAT. O que faz, né? Você vai arrancando ali, fica aquele monte de fio, o que faz com aquilo, Guilherme? Tem que dar baixa? Guardar, né? O ideal é que interessante também, né? se guarde aí por um período, né? Na verdade, tem essa questão, né? Põe lá de peso de porta, alguma coisa. Mas tem que fazer a baixa dentro do portal da Cefaz, né? Fazer exatamente, fazer como se fosse uma inutilização, né? Os documentos fiscais emitidos, a gente tem uma base do SAT, né? Hoje tem um retaguarda que a gente fala do SAT, coisa que nós não temos no NFC. SGVR, isso é SAT. SGR SAT. Então, eu não sei por quanto tempo essa base vai permanecer para consulta, né?
Então, assim, Esse era uma das coisas da estrutura do site que era bom. Sim. Porque a gente conseguia ter onde consultar. Exatamente. Onde, de repente, deu um problema no PDV, não conseguiu obter o XML, a gente tinha onde buscar. Sim. Com o NFC não tem mais onde buscar. Exatamente. É no sistema. Não existe mais essa plataforma. Então, Aí vem até a necessidade, de repente, de ter um cuidado maior com o backup de XML. exatamente. A gente já entra um pouquinho em outro assunto, mais de infraestrutura, mais de outros cuidados aí, mas que é importante também. Eu iria complementar nesse sentido, que na verdade legal. não dá para contar com essa plataforma, a gente não sabe por quanto tempo vai permanecer. Certo. Então aí o ideal é que se haja um backup do XML, né? O SAT, enfim, era apenas um instrumento, um equipamento eletrônico, a validade está no XML, para que a gente haja essa conformidade. Legal. Outra pergunta, gostaria de saber se há possibilidade de já enviarmos as informações CBS e IBS antes de janeiro de 2026. Sim, na verdade a gente estava falando sobre isso, eu e o Ricardo, com essa nota técnica 2025-002, ele abriu esse precedente, né? Então, dentro do cronograma, a partir de outubro de 2025, dentro do ambiente de produção, para aqueles que informarem o IBS e CBS, já serão validados. Então, já tem a possibilidade de inserção dessas informações. Então, optou por inserir, fez o processo de homologação, tá tranquilo, inseriu, vai ser validado. Então, já existe a partir da data, se não me engano, é 6/10/2025. Inclusive, a nossa meta aí é que a partir de amanhã já é... Já estamos em outubro, mês, né? Então, os próximos meses agora, na verdade, a gente não considera dezembro como um mês útil para qualquer movimentação de atualização. Então, nós temos 2 meses aí para já disponibilizar uma versão em conjunto com o PDV, porque vai ter essa igualdade aí, né, de validações, porque vai ter que ter as telas já com os cadastros de impostos, e o PDV vai ter que já estar compatível com a captura desses novos campos, e eles são também. Então a ideia é que no decorrer desses 3 meses agora, quem ainda está com SAT, troca para NFC, atualiza as versões, se possível, né? Porque assim, em janeiro já começa a ter as validações, então nesses 2 meses já tem que correr. E até dentro dessa novidade, não necessariamente o ambiente de produção, como eu disse, a partir de outubro você pode inserir, mas você tem a figura do ambiente de homologação ainda válido até o final de 2025, com essa validação também, que é o que a gente estava falando. Então você pode, né, em algum momento, criar esse corpo e essa segurança, aí você parte para o ambiente de produção, né? Bacana. Mas é bastante coisa, tem bastante mudança para fazer, tem bastante clientes ainda para ser atualizados. Sim. Vai ser um desafio, né? Grande nos próximos meses. E lembrando, a agenda, né? Se você ainda não trocou, já faz o agendamento, porque não é um piscar de olhos, né? Exige um esforço aqui. E como a gente diz, Guilherme, né, a gente queria ter muito mais gente, mas os braços são curtos, então não dá para abraçar o mundo, né? Então, se a gente faz aos poucos, nós temos 3 meses aí, a maioria dos nossos clientes, que graças a Deus já está trocado, Ricardo, né? Falta um ou outro, mas é uma preocupação. Então, a dica aí de ouro, né? Você está aí ainda com o SAT ainda. Primeiramente, joga esse negócio fora, não serve para nada. Nem me utiliza, põe de peso de porta lá, que não serve para nada isso aí. Na verdade, eu tenho uma dúvida minha, depois eu vou falar isso do Israel. Quando eu tenho que recuperar alguma nota fiscal, alguma nota para reimprimir para o cliente através do site, eu consigo quando ele está conectado. E quando ele já fez essa conexão através da internet, o que eu faço? Se você recuperar um XML. Existe um portal, né? Existe um portal, agora não vou lembrar, a gente pode pôr o link aí depois, para você consultar esse documento, mas precisa ter a chave, né? Tem a chave. Se não tiver a chave... você pode perceber que no cupom tem uma chave lá, tem um QR Code e uma chave. Essa é a diferença do SAT, que a gente comentou do portal que o SAT tinha. Se você soubesse o número de série do SAT, você conseguiria, pelo número de série dele, pelo período ali, você conseguiria buscar exatamente o cupom, sem saber a chave. Com o NFC já não tem essa possibilidade. Pelo menos por enquanto não. Talvez você tenha que ir lá no estabelecimento, eu vim aqui segunda-feira, mais ou menos meio-dia,
Aí com o valor mais ou menos esse a gente vai tem vai filtrar ali para tentar achar, A gente né? tem ferramentas no sistema que permite filtrar por faixa de hora, por valor, para identificar um cupom, baixar um cupom. Sem dúvida. Mas essa é uma coisa que o site propiciava para a gente. Ó, então o Israel falou outra pergunta aqui, ó. Com o ajuste da CNF, a partir do dia 3/11, a empresa com CNPJ que estiver, eu acho que vai estar, comprando em nossas lojas, a DANF terá que ser impressa por uma impressora normal ou uma impressora de caixa? Não. Emitir uma nota simplificada. Vai ser obrigatório quando uma empresa colocar o CNPJ ou precisar de uma DANF, vai ser obrigatório colocar o CNPJ, aliás, só vai emitir o CNPJ no modelo 55, tá? Porém, no PDV não precisa mudar nada em termos de equipamento. Ele vai emitir um comprovante com a chave do modelo 55. Aí tem duas opções. Ou a pessoa pode se dirigir no balcão, vai ter todo um treinamento, explicar exatamente como fazer. Você puxa aquela NFCE no nosso portal, lá no que a gente chama de Unity, onde é o concentrador do PDV, e imprime a DANF. Ou o cliente, ou a pessoa pode levar aquilo para casa e entrar no portal da Cefaz, digitar Com a chave. e imprimir também. Então é opcional. Realmente, a DANF por si, ela é constituída daquele impresso A4. O pessoal está acostumado Só com que essa visão. seria impossível, inviável você ter uma impressora no PDV. Não, já basta tudo a parafernália que tem no Então, PDV. A concepção dessa obrigatoriedade, como a gente já tem em outros estados, já foi estruturado dessa forma para justamente facilitar e viabilizar que isso aconteça. A emissão na folha 4, como a gente conhece, é um facilitador visual, né? Mas na verdade é o arquivo que comanda. Então você vai sair com a chave impressa, né? Na medida que o pessoal configurar lá, e aí você faz a consulta, como o Moisés tinha falado, aí você consegue fazer o acesso lá. Agora, aqui eles perguntam como que fica as bonificações, vendas e composição de custo. A fórmula do custo, como será após a reforma? Isso é pesado, hein? Assim, até nesse documento que o Rodrigo me enviou, tem toda uma estruturação lá. Para a adaptação do sistema e entender. Em tese, assim, só me permite a questão da bonificação, eu acho que ela não muda a essência, o conceito, né? Que é a tal da dúzia de 13. Você recebe uma quantidade maior por o mesmo valor, né? Em tese você vai fazer uma diminuição do custo, mas é uma questão sistêmica, né? Sim, sem dúvida. Vai envolver muito RP, né? Acho que a pergunta é a composição do custo. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Como que eu vou olhar para a composição do custo nesse novo cenário? Eu acho que essa que é a... Entendi. Se é que, na verdade, assim, dentro dessa premissa, você vai haver, ou na verdade existe uma informação de uma CST de BS, uma codificação, e existem as informações tributárias. Se essa é a pergunta, né, eventualmente, se o produto for tributado ali, você tem essa... Mas hoje a diferença de imposto causava esse impacto ou não? Porque na verdade a bonificação ela não era fato gerador do PIS e da COFINS, né? Então você não tinha essa recuperação, você tinha em tese o ICMS. Então, além de você fazer esse cálculo do custo pela quantidade maior em virtude do mesmo preço, você tinha uma recuperação hipotética do ICMS. Essa harmonização de base, o BS-CBS traz um ganho nesse contexto aí. Mas aí, sistemicamente, né, precisaria evoluir nessas telas para entender isso daí. Realmente eu não sei dizer, pode ficar com uma pergunta mais complexa aí para a gente discutir isso. Isso é um fator importante de análise, né? Eu acho que essas perguntas vêm para trazer depois os insights futuros aí para criar essa estratégia. Né? Quem perguntou, Moisés? Aqui, cara, eu não tenho o nome dele. Ele colocou tablet. Tá. Ao certo. Tem mais pergunta aí? Só, meu querido. Pessoal, então é o seguinte, poxa, a gente pensou em 1 hora, eu achei que ia para 2, a gente chegou em 1h30. Poxa, ficou bom para todo mundo. Ficou no meio termo. Realmente o assunto era muito complexo, a gente tentou aqui de uma forma bem prática, que era o nome da live, tentar transmitir para vocês toda essa mudança que vai existir, né? E a gente vai continuar mantendo vocês informados, né?
Então, quem não entrou no canal ainda, né? Quem não está no canal, por favor, depois você manda lá no link aí, né? Por favor. Essa resposta, Tá. você acha que é isso, mais ou menos, ou tem alguma... A bonificação? Então, uma pergunta ao vivo. Olha aqui, uma pergunta ao vivo aqui. Tá. Estamos escutando. Essa questão de você fazer Pergunta ao vivo. para efeito de rebaixa de preço, ela tem uma influência diferente, porque de repente você não vai fazer uso do crédito, do IVA, e ele pode encarecer essa situação. E a composição do custo que eu falei é que hoje você pega um produto de R$1, tem um crédito de 18%, mais PIS e COFINS, e agora com a reforma você não tem mais essa forma de calcular. Ela muda porque o imposto é pós R$1. Então, a composição, como que eu faço o custo hoje, no caso futuro, com relação a isso. Então, bonificação, verba que é rebaixa de preço, para compor o custo, desconto de boleto, verba de contrato, quer dizer, como que nós vamos entender essa situação na reforma, entendeu? Entendi. Todas essas situações, na verdade, sim, existe a definição da base de cálculo do IBS e da CBS, né? E a gente tem que entrar num conceito mais técnico aí, que ele fala que é o fornecimento de bens e serviços a título oneroso. E existe uma citação muito clara lá que, eventualmente, os descontos, aquilo que de fato você está tirando do seu preço final, não entra no cômputo efetivamente do destaque ou do cálculo do IBS e da CBS. Então, assim, dentro de uma bonificação e a característica da operação de ser um desconto condicionado ali, em tese existe um redutor desse de fato, como ele está falando, da base de cálculo do IBS e CBS. A questão dos 34% já é uma referência a imposto de renda e contribuição social, que não é o que nós estamos tratando aqui da reforma sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que vão se tornar IBS e CBS. Então, assim, é uma análise voltada para imposto de renda e contribuição social e a questão do IBS e da CBS, que nós, possivelmente, né, dentro da característica da legislação, nós não temos essa inclusão na base de cálculo da tributação. Então, de fato, não teria o crédito do que ele está falando do IVA, que seria o imposto de valor adicionado, IBS e CBS. É algo assim, muito técnico, né? A gente tem que talvez fazer uma conversa mais pessoal sobre esse contexto aí. Acho que é importante. Comprador? Comprador. É comprador? É o que a gente falou hoje, essas dúvidas relacionadas com o custo, que envolve, que é o abatimento de preço pela bonificação, mas a legislação fala que é o fornecimento de bens e serviços a título oneroso. A bonificação não entra nessa questão de ser oneroso ou não, é um desconto efetivo. Então, assim, aquilo que vai vir de fato destacado no documento fiscal, certamente tem a redução das bonificações, e aí o que ele está tratando é de imposto de renda e contribuição social, que é o outro ponto. Aí é uma outra questão que não envolve aqui. Mas isso sim, imaginando esses cenários aí, vai mudar ou continua igual com a reforma tributária? O que você imagina? O que eu entendo é o seguinte: outrora você tinha um crédito de ICMS envolvido nessa situação. Então, quando esse produto se tornava um produto disponível para venda, ele entrou com bonificação, como redutor, enfim, você teve uma diminuição do custo, você teve um crédito recuperado, e em tese você coloca a venda, você teria um destaque, você teria uma nulidade nessa operação. Dentro de um conceito em que, a princípio, você não teria um crédito de IBS, CBS, e na venda você teria um destaque obrigatório, acaba dando uma onerada nesse ponto aí. E a análise tem que entrar na soma também do imposto de renda e contribuição social. Então, assim, são algumas análises extremamente importantes para o setor de compra nesse momento. Legal, podia ficar com uma composição de eu acho que custo essas aí. coisas aí, né, de análise é bem... Como é o nome dele? Renato Nessão do Panelão. Ô, Renato, eu agradeço a sua pergunta e a sua participação também. Vamos debruçar em cima disso, né, Guilherme? Para de repente dar um... Depois, se quiser mandar um áudio aqui, para a gente deixar isso contextualizado e a gente levar isso a fundo, de repente até mostrar em forma sistêmica como a gente pode fazer isso. Como que o sistema vai entender essa composição do custo dentro da dinâmica, né? Sem dúvida. Mas é extremamente importante. Bem técnico mesmo, bem dia a dia, né? Sim. Não, é o que a gente tem tratado, né? De toda essa relevância do custo. Em tese, você comprava uma mercadoria, né, eventual de fora, se você tinha ou não uma recuperação ou a alíquota interestadual que estava envolvida. Então agora você não tem mais essa segregação de estado, você vai ter uma alíquota em tese, né, aplicada e replicada, sem essa guerra fiscal. Então começa essa análise também sendo importante.
Então, são variáveis aí que precisam ser bem analisadas, porque envolve diretamente o custo de aquisição. Sem dúvida. Mas é um assunto bem amplo para a gente conversar aí. Aí já está num nível já bem elevado aí dessa parte de composição de preço, de compra. É um assunto. Vamos debruçar em cima, né? É isso, pessoal. Nenhuma pergunta mais. Tá bom. Então, pessoal, queria agradecer todo mundo que se disponibilizou aí a assistir a nossa live, a estreia do canal Papo de Automação. Pô, tô feliz pra caramba, cara. Tipo assim, acho que essa é a intenção, porque teve informação aqui que a gente nem tinha planejado em passar para ele e surgiu, porque essa é a intenção do canal, né? E agradecer essas feras aqui que ajudaram e contribuíram para esse dia ser top, tá? Guilherme, vou passar a palavra para você dar as suas considerações finais aí. Não, mais uma vez agradecer pela oportunidade, Moreto, né, Ricardo, como a gente já se conhece há um bom tempo, né, e poder cooperar e colaborar, ainda que seja uma fração daquilo que a gente falou, né, a reforma tributária tem muitas outras situações, mas os termos, acho que a nível geral foram passados, né, a questão de composição de crédito amplo, a questão do split envolvido, a questão do IVA dual, que é IBS, CBS, então acho que a gente conseguiu, né, traduzir esse panorama, né, e eu acho que talvez a grande pergunta e aquilo que os empresários, toda a equipe, a composição das empresas devem se fazer neste momento a minha empresa está preparada para essa revolução? Ou qual é o nível de segurança das informações que eu estarei transmitindo, né? Como uma realidade não apenas distante, mas logo mais, há 3 meses aí, a gente numa virada. Então, realmente, eu acho que a pergunta que fica é essa: qual é o nível de segurança e o nível de preparo de toda essa equipe? Profissional contábil, equipe do supermercado, né, o corpo sistêmico para toda essa evolução. Hein? Perfeito. Ricardo? Posso quebrar sua perna antes? Uma pergunta importante. Se você pudesse resumir isso em uma frase, o que esperar da reforma tributária da sua empresa? Vou quebrar você agora, vou fazer a pergunta para todos. Em primeiro momento, não dá para ser uma única frase, mas em primeiro momento, um desafio, mas eu acredito que à medida que isso aí for se estabelecendo, evoluindo, eu creio sim numa simplificação e numa justa medida tributária dentro do consumo. É a forma como eu vejo a questão da reforma. Bom, para mim, assim, eu vou resumir aqui, ó. Informação é poder. Com quem que você tá aí na trincheira aí, né? Então, nesse momento é informação, é fazer isso daqui, a gente buscar conteúdo, poxa, 9h30 da noite, e a gente aqui, ó, empenhado em descobrir, né, e querer saber mais. Eu acho que é isso, tá? A minha frase de impacto é: informação é poder. Exatamente. Acho que isso aí é o que a gente tem que buscar, né? Acho que a gente está todo mundo integrado nessas novas mudanças e eu acho que é uma mudança necessária, né? A gente ouve aí falar que o Brasil é o único país que tem algumas dessas regras fiscais, toda essa burocracia, então essa loucura tributária. Tava mais do que na hora de ter uma mudança, de ter uma adequação, de simplificar algumas coisas, de desburocratizar algumas coisas, e é o momento, e a gente tem que todo mundo junto, né? A gente também está aprendendo algumas coisas no dia a dia aí do que estão vindo, né? Muita coisa estão vindo, a gente está aprendendo também, mas acho que a mensagem que fica aqui, falando somente para os nossos clientes aí, né, que estiverem assistindo, é que a gente está preocupado, estamos empenhados e dedicados a entregar o que precisa ser feito, criando de formas mais ágeis, mais simples, de forma que vai simplificar todo esse impacto que tem, que a gente sabe que é um impacto grande, mas de trazer de uma forma mais suave possível aí, né? Não dá para ser tão transparente assim, mas onde a gente puder facilitar através de ferramentas, através de tecnologia, acho que essa é a nossa missão. E já aproveitar para agradecer a oportunidade, né? Maravilha, cara. Eu que agradeço, cara. Vocês são fera. A ideia de trazer assuntos relacionados à automação, principalmente que a gente está no meio do supermercado, né? Tem muito detalhes, assim, muito técnico, que às vezes não dá tempo de passar no dia a dia ou de chegar a informação.
A gente já até bateu um papo aqui, né, de sugestões aí para próximos assuntos, Putz, que link maravilhoso você me e acho deixou. que você já vai fechar com isso aí também para trazer outros temas. PDV é um assunto que é a minha praia, né? Mas é muito inexplorado aí em conversas, em palestras. Mas é uma das composições de um supermercado hoje, né? Que é fundamental, né? Tudo acontece ali. Tudo que acontece de CRM, promoções, TEF, tudo acaba finalizando no PDV. Exatamente. Então, onde perdas, equipamentos, de repente que um equipamento por um detalhe simples e por preço muito pouco diferente pode trazer um benefício gigante por questões de Detalhe técnico, né? controle, de detalhe técnico, e muitas vezes a gente não consegue, às vezes chega pra gente, já comprei esse equipamento. A gente não consegue, de repente, levar essa informação. E tem um outro problema sério com isso. Você fala assim, bom, comprei um leitor. Na cabeça do cliente é espetar ele lá e vai ler. Funcionou. Né? Eu ponho ele aqui no Windows, o Windows, se você plugar qualquer coisa aqui, vai sair funcionando, né? É o plug and pray, né? Ele vai chorar, né? Porque vai funcionar tudo. Na automação não é assim, né? Tem configuração. Aí você fala assim, aí você aqui na outra ponta, no suporte, você diz assim, né? Vai ficar com outro tema isso aí, com certeza. Fala assim, meu amigo, mas você tem que configurar ele. Pede pro seu TI ali, que você não tá com o braço lá para fazer, né? Você tem a parte que não é palpável, é o sistema, você precisa ter alguém executando. Então, realmente você tem razão, é difícil. São assuntos que, de repente, assim, por esse canal a gente consegue, de repente, chegar mais próximo e demonstrar, como tem toda essa parte visual, e demonstrar na prática, realmente, algumas situações. Sem dúvida. Então, acho que vai abrir um leque aí grande para a gente poder explorar outros temas. Show. Ô Moisés, bate seu cajado vermelho aí para abrir o mar, só tira uma dúvida minha aí, técnico, você é o fera aí, né? Você tá ali por trás das câmeras, vai estar gravado isso aonde? Cara, vamos colocar isso no YouTube, a gente teve um problema técnico com o YouTube, depois tem que verificar o que aconteceu, mas vai estar no YouTube, depois a gente vai jogar também no Instagram algumas coisas, alguns cortes que foram feitos no momento, vou jogar isso para vocês, mas o principal canal é, logicamente, o YouTube. Tá? Então vocês vão poder assistir isso novamente quantas vezes quiserem dentro do YouTube ali também. Tá? Legal. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E assim, Moisés, eu vou deixar uma enquete para eles de final aí. Se você puder depois, eu vou mandar para você. Um tema para a próxima live. Cara, peraí, eu já vou montar uma enquete aqui. Aqui, ó. Cara. A primeira opção, né, vai ser PDV blindado, ou seja, os mistérios aí da cabeça desse cara aí, tudo que está lá dentro do PDV. O segundo tema é o monstro chamado inventário. Poxa, e aí, eu quero fazer um inventário, né, como fazer, né, enfim. E o terceiro item aqui é notas fiscais de entrada, o guia definitivo. Ou seja, cara, isso é todo supermercado Três temas extremamente importantes. Né? Me perdi do primeiro, perdão. O primeiro é PDV blindado. Coloca aí para essa galera votar. Eu vou colocar já, agora. E aí fiquem de olho do canal. Isso aqui... Faz os três, já mandaram aqui, ó. Faz os três. Só não dá. Num dia só não dá, a gente pode repetir o tema aí, né? Então, assim, a ideia é que realmente quando surgir algo e a gente se depara todo dia na rua com alguma situação, eu vou postar algo no grupo. Então, se você tem aí o coleguinha seu do trabalho aí, põe ele no grupo aí, pô, né? Ele chama o amigo, enfim, os nossos clientes aí, né? Os proprietários, pô, fica ali no grupo, cara. Tem tanta informação, né? Não só os colaboradores, tá? Falando em colaborador, deixar uma mensagem especial aos meus colaboradores. Cara, sem vocês eu não sou nada, né? Eu só tô aqui representando o que vocês soam todo dia aqui dentro dessa sala para atender bem os nossos clientes. E eu sei o quanto vocês se dedicam e que, cara, não falta empenho para tentar achar solução para esse pessoal aí, tá bom? Um agradecimento especial à Intersolid.
Um outro agradecimento especial à Soul Soluções e à SIG PDV. Ou seja, aqui nós estamos bem parados, meu irmão. Tipo assim, se eu precisar, essas 3 empresas, esse mix de empresa unidas fazem aqui o motor da LGC funcionar. Sem eles, ficaria impossível atender bem. Então, externo esse agradecimento a todo esse pessoal que também nos presta um suporte para chegar a um atendimento de qualidade e que, graças a Deus, já está indo para 15 anos, tá bom? Forte abraço a todos. Moisés, não sei como você encerra, mas muito obrigado. Agradecer mesmo a todos aí, principalmente para agradecer vocês estarem aqui, me darem essa oportunidade de estar com vocês, cara. Cada vez mais conhecendo sobre a reforma tributária. Maravilha. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Um abraço, valeu. Até mais.